estar com a gente também no canal do YouTube, serão ricamente abençoados por meio da palavra de Deus. Vocês podem se assentar um minuto e daqui a pouquinho nós vamos estar vendo a palavra de Deus, tudo bem? Glórias a Deus. Nós queremos enviar aqui as nossas saudações, enquanto o Juninho vai colocar um culto assim, bastante musical. Então, quando o Juninho vai colocar ali, não imaginava playback calério, por gentileza, Júnior. E eu quero enviar aqui um abraço para os nossos irmãos da Bahia, Salvador, Bahia, por meio da nossa live. Deus abençoe. Presidente estadual na Bahia é o pastor Robson, e também a nossa igreja que está ali em Salvador, Bahia. Deus abençoe rica e poderosamente. Na data de ontem, Deus nos deu a grata satisfação, depois de uma longa espera, mas quem espera sempre alcança, e nós recebemos então na cidade de Itacaré, Bahia, mais uma igreja ABN. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Pastora Ana Caroline, ela é presidente regional lá em Itacaré, na Bahia. Queremos agradecer a Deus pela vida dela e que ela e o seu esposo sejam ricamente abençoados e tenham todo sucesso ministerial na cidade de Itacaré. E todos os nossos presidentes regionais e estaduais que estão aí pelo Brasil, né? Deus abençoe rica e poderosamente. Então vou adorar a Deus. Não me imaginava que existisse um amor assim. Glória a Deus. Sem destino, me senti igual menino, vivendo minha vida de emoções em emoções, em busca de alegrias, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente, no meu rosto, um sorriso foi subindo, uma vida sem sentido apagou todo o ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava o amor assim, não imaginava, não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem na oração, não imaginava. Senhor Jesus,
Graças a Deus, um amor como esse não existe. É o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida eterna. Graças a Deus. Você pode ficar assentado como está, mas abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo 19, versículo 17. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Graças a Deus, nós vamos estar conversando nesta oportunidade sobre um tema de suma importância, que é o tema que faz realmente base ao versículo que nós lemos, do capítulo 19, versículo 17, que informa: escapa-te por tua vida. Nós vamos estar falando a respeito de um momento tão especial de livramento que aconteceu na vida do sobrinho de Abraão, quando Abraão esteve fazendo intercessões a Deus, e Deus então, ouvindo a voz e a oração intercessória de Abraão, enviou livramento para a casa do seu sobrinho Ló. Nós adoramos a um Deus que é um Deus que é eterno e habita na eternidade. Por isso ele conhece o seu amanhã. Somente um Deus eterno, como é o nosso Deus, tem condições de conhecer o que será o teu amanhã, o que pode acontecer com você no amanhã, como você estará no amanhã. É por isso que nós somos convidados para acreditar, crer em um Deus como o nosso Deus. Nele confiarei, porque Ele é eterno, Ele ocupa todo o espaço, Ele está no passado, presente e no futuro, e Ele está envolvido em toda a eternidade. Conhece o céu, a terra e embaixo da terra. Já dizia o salmista: se eu colocar a minha cama lá na lua, tu estarás. Se eu colocar nas estrelas, o Senhor também lá está. E se eu colocar nas profundezas dos mares, também ali o Senhor está. Não tem como se esconder de um Deus que é eterno, porque Ele é eterno, então Ele tem atributos da sua divindade. E os atributos da sua divindade consta três pelo menos, né? Onipotência, tem todo o poder. Onisciência, sabe todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares. É Deus com esse perfil, com essa característica que nós adoramos. Nós não adoramos a nada que seja palpável, porque aquilo que é palpável é perecível. Hoje existe, amanhã não existirá. Nós adoramos a um Deus que é Espírito, e já disse Jesus para a mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Nós adoramos a um Deus que está incluso na eternidade, a eternidade passada, no antegênese, quando não havia ainda homem, não havia ainda animais,
quando não havia ainda as nossas galáxias, não havia ainda o nosso Sol, que é a estrela de quinta grandeza, quando ainda não havia a Terra na a forma que nós conhecemos hoje, já havia Deus. Quando na eternidade passada Deus criara os anjos e colocara os anjos para estarem cuidando de toda a sua criação, nós sabemos que a Terra, planeta Terra, é como um cisco nesse universo, é um cisco solto aí nesse universo. Nós somos apenas mais algumas bilhões de pessoas que estão vivendo dentro de um cisco. Na lógica de Deus ver a terra, a Bíblia diz que é assentado no seu trono, ele faz da terra o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que ele chama as estrelas, essas que são bilhões de vezes maiores do que o planeta Terra, ele chama elas pelo nome, e ele e elas batem continência e fala com Deus. Pastor, eu não posso acreditar quando a Bíblia fala de estrela, pastor. O senhor não tem teologia, o senhor não estudou hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos bíblicos. Quando a Bíblia fala de estrela, está falando de anjos, pastor. Não está falando exatamente da estrela que está aí no firmamento. Sim, existe a simbologia teológica que chama anjo também de estrela, mas quando a Bíblia está falando de estrela, ali naquele contexto, está dizendo exatamente as estrelas que estão no firmamento, e Deus as chama pelo nome, e elas lhe obedecem. Imagine naquele tempo antegênese, quando Deus criara todas as coisas, ele cria um ser para governar a terra, um ser para coordenar esta terra. Quando a terra era um formato bem diferente do que nós vemos hoje. No Antigênesis, a Bíblia diz que Deus faz um ser angelical. E esse ser angelical, ele chama para ser melhor, diferente, maior do que os demais anjos. E ele então o denomina de querubim, aquele que faz guarda. Mas ele não deixa esse ser um querubim igual aos demais querubins criados. Não. Ele faz com que esse querubim seja um querubim cheio de pompas, um querubim diferente. E a Bíblia diz então que Deus vai e unge esse querubim, e ele coloca um nome nesse querubim, e o nome desse querubim é Lúcifer, aquele que traduz a própria luz, Lúcifer. E Deus então diz assim: querubim Lúcifer, você agora é o maior aqui de toda a área angelical criada, e você vai cuidar lá da terra. E todos nós sabemos que ele tinha tanta grandeza que ele achou que podia ser semelhante ao Eterno, semelhante ao Altíssimo. E todos nós sabemos que ele então colocou no coração a ser igual a Deus, e disse: subirei às alturas, estabelecerei o meu trono ao lado do trono de Deus. E quando ele pensa assim, ele age. Ele não só pensa, ele age. E ele então conquista a terça parte dos anjos dos céus. E quando Deus vê que ele está realmente tomando um cafezinho aqui, tomando um cafezinho ali, tomando uma água gelada aqui, batendo palma na casa de um, batendo palma na casa do outro, tomando um cafezinho aqui, blá 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 blá, coordenando os anjos para ele. E quando Deus vê,
Deus fala, se eu não tomar uma atitude agora, esse camarada vai pegar, é muito mais do que a terça parte dos anjos, que os anjos estão indo na lábia dele. Então a Bíblia diz que Deus ordena o arcanjo Miguel a fazer uma varredura lá no céu e expulsar Lúcifer com a terça parte dos anjos. Eles então foram expulsos do céu e vieram para o lugar que era o seu habitat. Lúcifer habitava já na terra, e a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que viu Satanás cair como um raio do céu para a terra, e ai dos que habitam na terra. O pecado entrou na terra de lá para cá. Deus então age através de um homem chamado Abraão, e Abraão sai do meio da sua parentela, mas leva o seu sobrinho Ló. E quando chega no meio da caminhada, ele já tinha perdido seu pai havia morrido, e agora os pastores começaram a brigar entre si, e agora o Abraão chega no seu sobrinho e diz, olha, não tem como nós continuarmos caminhando, porque os nossos pastores estão se desentendendo, brigando entre si. Você escolha, se você for para um lado eu vou para o outro, se você for para esse outro lado eu vou para o outro, escolha. O Ló então escolheu as campinas do Jordão, onde ficava a cidade gêmeas de Sodoma e Gomorra, um lugar próspero, um lugar realmente que crescia os olhos. Ele realmente foi muito próspero naquele lugar, foi honrado naquele lugar, mas era um lugar onde Satanás habitava, porque o pecado imperava naquela cidade, a ponto de Deus olhar do céu à terra e não ver nenhuma condição para manter a cidade existindo. Mesmo o Ló habitando na cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló sendo temente a Deus, Deus não via nenhum outro temente. Quando os anjos foram lá para falar com Ló, o Cristo, o anjo do Senhor no Velho Testamento, ficou ali falando com Abraão na porta da tenda. E o Abraão perguntou, meu senhor, o que vai acontecer? Por que os outros anjos foram lá para Sodoma e Gomorra? E o Cristo do Velho Testamento, o Senhor disse para Abraão, eles vão lá para um juízo. E aí o Abraão, sabendo que o seu sobrinho estava na cidade, sabendo que a família estava na cidade, começou então a fazer uma intercessão e disse, meu senhor, se os anjos encontrarem 50 justos na cidade de Sodoma e de Gomorra, o Senhor não destruiria a cidade por amor aos 50 tementes ao Senhor? E ele disse, se eles encontrarem 50, eu não destruirei a cidade por amor aos 50 justos. Eu estou me referindo a uma cidade gêmea, duas cidades juntas, teria que encontrar 50 pessoas que temessem a Deus lá dentro. O Abraão conhecia muito bem a cidade de Sodoma e Gomorra, e então ele mesmo fez uma análise, e ele disse, meu senhor, e se eles encontrarem 40, eu acho que 50 é difícil, 50 acho que não conseguem encontrar não. Estou conjecturando o texto, claro. Mas 40 de repente consegue. O Cristo no Velho Testamento, o anjo do Senhor falando com Abraão na porta da tenda, disse, ok, se encontrar 40, não vai ser destruído por amor aos 40. Tá. Abraão respira fundo, diz, meu senhor, eu sei que estou sendo enfadonho, eu sei que o senhor já está ficando irritado comigo, mas eu fiz as contas, estou conjecturando o texto, eu fiz as contas aqui, é perigoso não chegar a 40, mas se tiver 30, e o Cristo diz, tá bom,
Abraão respirou fundo, fez as contas, não chega. Aí ele falou: olha, Senhor, eu sei que eu já estou te irritando, eu sei, mas olha, se encontrar 20, olha gente, se encontrar 20 pessoas nas duas cidades, o anjo falou assim, o anjo do Senhor, o Cristo do Velho Testamento, disse para Abraão: se encontrar 20, nós não vamos destruir a cidade por amor às 20 pessoas que estão lá, que temam a Deus. O Abraão fez as contas e disse: meu senhor, não se irrite comigo, com teu servo, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta e agora para. Eu garanto ao senhor que agora, chega, não vou mais interceder. Mas se eles encontrarem 10 pessoas lá, 10, aí ele fez as contas. O Ló deve ter algum amigo lá que ele ganhou. Algum amigo teme a Deus por causa do Ló. A mulher do Ló deve ter alguma amiga que teme a Deus lá por causa dessa mulher. As filhas, as duas filhas, jovens, normalmente atraem outro jovem, porque jovem atrai jovem, não é? O jovem é cheio de andar com uma penca de jovem junto. Ele pensou consigo: pô, a família que eu tenho lá tem 1, 2, 3, 4, tem 4, mas se não conseguir mais 6 amiguinhos, não vai ser destruída a cidade por causa de 10. Aí ele falou com o Senhor: Senhor, se encontrar 10 pessoas, e aqui eu paro, eu não vou mais pedir, mas 10. E não é que o Cristo no Velho Testamento, o Senhor disse: se encontrar 10 que tema a Deus, por amor a esses 10, não destruiremos a cidade. Vocês conhecem a história e sabem que os anjos entraram na cidade, procuraram o Ló, foram para dentro da casa do Ló, e a população foi para a frente da casa do Ló, quiseram arrombar a casa do Ló. E o Ló, preocupado, porque a população queria se inflamar com os jovens que estavam na casa do Ló. Para vocês terem uma ideia do problema sério que tinha a cidade de Sodoma e de Gomorra, a ponto do Ló chegar lá fora e dizer assim: calma, população, não façam mal a esses meus hóspedes. Eu tenho aqui 2 filhas que não conheceram varão. Eu entrego elas a vocês, mas não façam nada com os moços que estão hospedados dentro da minha casa. Os demônios estavam tão alvoroçados naquela cidade que, usando a população, diziam: nós não queremos mulher, nós queremos varão. Quem é que dizia isso? Os varões de Sodoma e Gomorra. Queria sair com os varões. Mulher para eles, passagem de graça. Faça o que você quiser com as suas filhas, eu quero os 2 varões que estão aí dentro. Vocês conhecem a história e vocês sabem que os 2 varões abriram a porta e disse para Ló: fica lá dentro, nós vamos trabalhar aqui agora. E quando os 2 varões chegam diante da população, a população ficou alvoroçada para pegar os 2 varões. 2 varões simplesmente levantam as mãos e cai cegueira em toda a população de Sodoma e Gomorra, como juízo de Deus, o princípio do juízo de Deus contra uma cidade ímpia que não foi encontrado dentro
dentro daquela cidade 10 pessoas que temessem a Deus. Foi procurado, mas não foi encontrado. 10 pessoas, se tivessem 10 pessoas, Deus iria poupar e salvar aquela cidade, ou as duas cidades gêmeas. Mas porque não tinha 10 pessoas, tinha apenas a família de Ló. E então os anjos disseram assim: agora, Ló, apressa-te, salva pela tua vida. É interessante demais o que os anjos disseram. Gente, ali tinham 4 pessoas: Ló, a esposa, 2 filhas. A palavra dos anjos para esta família deveria ser: salvam-te pelas suas vidas. Ele deveria ter falado no plural, indicando que havia um conglomerado, um grupo de pessoas ali para serem salvas. Olha o que a gente aprende com esse texto bíblico e pela graça de Deus: que salvação não é coletiva, que salvação é individual, que salvação é no singular, salvação não é plural. Quando Paulo chega para o carcereiro, ele diz assim: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ele falou no singular. Tu é a segunda pessoa no singular do indicativo. Tu. E depois ele diz assim: e a tua casa, se eles individualmente também aceitarem. Salvação é algo individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, esposo não salva esposa, e tem esposa salva o esposo. A salvação é individual. Cada um deve lutar pela sua própria vida. Quanta gente que não ouve um conselho como este, ao invés de cuidar da sua própria vida, tem tempo para estar cuidando da vida dos outros. Quanta gente entra em bate-papos intermináveis nas mídias sociais, brigam nas mídias sociais, entram em assuntos políticos e religiosos nas mídias sociais, mas não pensam em salvar a sua própria vida. A palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para você é: cuide da tua própria vida. Você não tem nenhum compromisso com o teu companheiro, com o teu vizinho. Você não tem compromisso de ficar vendo o que o teu vizinho está fazendo, está falando. Você tem compromisso de cuidar da sua vida. É isso que disseram os anjos para Ló: escapa-te por tua vida. E o Ló começou a demorar para fazer a retirada da cidade de Sodoma e Gomorra. Começou a demorar. Quando os anjos viram que Ló estava demorando por causa da sua esposa, das suas filhas, é só você ter uma ideia quando você vai fazer uma viagem longa. Você vai fazer uma viagem longa, você enche com roupas das meninas e da esposa uma mala enorme. Experiência que às vezes você tem que encher uma mala de roupa e uma mala de sapatos. Mas para que esse monte de sapato? De cada lugar que eu for lá, onde nós vamos, eu vou usar
Imagine a mulher de Ló fazendo a mala para sair da cidade de Sodoma e Gomorra. E tinha duas jovens que, imitando a sua mãe, também demoraram para fazer a mala. Acontece que o problema estava iminente. Acontece que não havia tempo para fazer mala. Acontece que o juízo de Deus estava já chegando na cidade e que, se eles não corressem, eles iriam ser pegos no juízo divino, que era o fogo que iria lamber aquela cidade. Lembrem-se que a população estava cega. Lembre-se que os anjos levantaram as mãos, eles não conseguiam ver mais nada. Ficavam tapeando, apalpando e não viram nada. Mas o Ló estava vendo muito bem, a esposa estava vendo muito bem, e as duas filhas também estavam vendo muito bem. Acontece que os anjos deram uma ordem para a mulher: olha, vocês não olhem para trás, olhem só para a frente. O negócio de vocês é só para a frente. Não olhem para trás, vocês não perderam nada aqui. Tá bom. Começaram a correr, porque o anjo diz assim: vocês corram, escapa pela tua vida, é correndo, vai! E deu um empurrão nos anjos, na família. A família foi dar um empurrão para eles irem rápidos. A mulher de Ló, com a bagagem, lembrando nas suas colegas, lembrando nos chás da tarde, lembrando nas reuniões sociais, lembrando que ela era da alta sociedade de Sodoma e Gomorra, e ela então quis se despedir da cidade, olhar pela última vez para a cidade. E nós conhecemos a história muito bem, que ao ela olhar para trás, ao olhar para a cidade, para se despedir da cidade, ela fica no meio do caminho, porque ela transforma-se em uma estátua de sal. E as meninas correram com seu pai, e a ordem era: não pare, prossiga, não pare para respirar, não pare para descansar, não pare para dormir. Não pare, porque problema vem aí, não pare. E a ordem de Deus para nós que estamos vivendo a nossa salvação: em Cristo Jesus nós temos a nossa salvação, o sacrifício foi feito, mas a ordem para nós é: não pare, caminhe, não olhe para trás, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não pare, não olhe para trás, não lembre das coisas passadas, não olhe para trás, não tenha pensamentos retrógrados, não olhe para trás, viva olhando para frente. Você observe que quando você nasce, criança nasce, não tem passado para ela, é só futuro. Para nós não tem passado, é só futuro. Eu vivi hoje. Se Deus me der condições de estar amanhã, eu vou viver o amanhã. Eu não tenho mais nenhum negócio com o meu passado, porque as coisas velhas se passaram, morreram, tudo se fez novo. Para o Ló, estava dando a ele uma oportunidade de continuar vivendo, de continuar na terra, sendo descendência de Abraão, sendo abençoado pelo Deus eterno de Abraão. Mas para isso eles deveriam obedecer. Não pare, não olhe
fique na campina. Quando você chegar nas montanhas, comece a subir a montanha e fique no lugar mais alto da montanha. Vamos embora! E eles foram e correram até alcançar o cume do monte. De lá eles puderam ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre sobre aquela cidade, e todos eles já estavam cegos, nem viam o fogo caindo do céu, porque já estavam cegos. Morreram apenas sentindo fogo, apenas sentindo enxofre, e morreram derretidos no enxofre. Por quê? Porque Deus não encontrou na cidade 10 justos, 10 tementes a Deus. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está procurando fiéis. Como é difícil Deus encontrar fiéis, tementes a Ele. Como é difícil Deus encontrar alguém que tenha condições de morrer pela causa. Como é difícil alguém que tenha condição de ser um mártir pela causa do Evangelho. Mas ele continua procurando, ele continua dizendo: salva-te, escapa-te pela tua vida. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Agora basta você crer nesse sacrifício e escapa-te do mundo. Saia deste mundo de ilusão, saia deste mundo de miséria, saia deste mundo de pecado, saia deste mundo onde Satanás é o príncipe deste mundo. Saia deste mundo que condena, saia deste mundo que te leva ao abismo. Saia dele e venha para o alto, venha para o encontro de Jesus, venha para o encontro no cume do monte. Não pare, não pare, não pare, mas falando mal de mim, não pare. Mas eu fiquei sem nenhum centavo no bolso, não pare. Mas eu fiquei desempregado, não pare. Mas eu estou doente, não pare. A ordem de Deus é: não pare, mas lute pela sua vida. Viva a sua vida. Queira realmente fazer de tudo pela sua vida. Trabalhe pela sua vida e se interesse pela sua vida. Tem pessoa que não tem interesse nem pela própria vida. Não tem condições de trazer o próprio tabernáculo, o próprio corpo para adorar a Deus em um culto de adoração. Tem condições de ficar a semana inteira sem estar num agrupamento de adoração e não tem falta, não sente falta, e entra a próxima semana como se nada tivesse acontecido e não sente nenhuma falta. A palavra de Deus para mim e para você é: escapa-te pela tua vida. Faça uma autoanálise na sua vida e receba a tua salvação. Receba a salvação em Cristo Jesus. Não pare. A salvação só vai encontrar quem for até o fim. Não pare. Não, mas eu já fui crente, já foi, mas não é mais. Volte a ser. Não pare. Mas você está falando isso, você não sabe o ponto que estão me criticando, me zombando, falando mal de mim, me cancelaram na internet, me cancelaram na sociedade. Deixa falar, não pare. Vai até o fim, porque no final tu descansarás. É no final. Descanso é coisa para final, não é para o meio. No meio é para você continuar andando. Coma da comida da palavra de Deus, beba da bebida que é a água salutar, que é Cristo Jesus, e com o vigor dessa comida caminhe, 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 caminhe até o
momento final, quando nós vamos entrar no céu, aí não vamos mais precisar estar nos preocupando em salvar a nossa vida, porque nós vamos ser salvos eternamente. Escapa pela tua vida, vai até o fim. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê graça. Salva de palmas para Jesus.